Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Porque aqui está tudo ótimo, ainda mais agora com a sua audiência, com a sua companhia, porque nós estamos começando mais um episódio do NPA 360. E antes de eu já pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, eu já quero aqui registrar, né, que a gente ficou aí 2 semanas sem episódio, devido aí eu tive uns problemas de saúde, a dengue, viu gente? Vamos cuidar da dengue aí, a gente teve que desmarcar alguns compromissos, então a gente passou aí 2 semanas sem episódio, mas estamos de volta novamente aqui, então eu já vou pedir, como é de costume, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e receba todas as novidades desse que é o meu, o seu, o nosso NPA 360. E como também já é de costume, a gente fala que os nossos convidados são especiais e de altíssima categoria. E hoje a gente está recebendo aqui um convidado muito especial, um amigo, um cara que eu admiro muito, Rafael Giacomelli, ele que é lá de Pérola, juiz de rodeio, médico veterinário, já tem formação em gestão pública também, um homem aí que várias funções, e é uma satisfação, Rafa, de receber você aqui no nosso programa. Primeiramente, a satisfação é minha, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a vocês que estão assistindo. E é isso, Marcinho, ao longo do tempo aí a gente foi adquirindo algumas habilidades, foi se preparando um pouquinho, e continuamos ainda em constante evolução e preparação para o que virá aí logo adiante. E como é bom, né? A gente vê um jovem aí dedicado a algumas funções, isso é muito bacana. A gente vê uma juventude se encaminhando bem, buscando algumas coisas diferentes também. E você tem uma experiência que a gente acompanha muito, até a gente já vai fazer o convite depois, né? Reforçar um pouquinho mais. Essa semana começa aí a Expo Pérola e você tem uma experiência aí no mundo dos rodeios, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes da gente aprofundar mais um pouco, quem que é o Rafael Giacomelli? O Rafael Giacomelli tem 30 anos, o Rafael Giacomelli é formado em Medicina Veterinária desde 2015, é um jovem, um sonhador, uma pessoa que acredita nos sonhos, uma pessoa que acredita no trabalho duro, acredita nos projetos, no planejamento, e uma pessoa que tem muito a tentar buscar ainda. Acredito que cada um de nós tem um ideal, a gente está para buscar muita coisa ainda durante a nossa vida. Então o Rafael Giacomelli é isso, o Rafael Giacomelli é uma pessoa que luta, que sonha e que espera um dia, se Deus quiser, alcançar. É algo que corre atrás, né? E falando assim, por exemplo, na sua formação como médico veterinário, o que te levou assim, o que te encantou, né? Trazendo também já para o mundo do rodeio, porque é algo ali mais voltado para o setor rural. Sim. Mas em relação ao médico veterinário, o que te encantou, o que levou você a fazer a faculdade? Olha, o que me levou, Marcinho, desde muito pequeno eu sempre fui muito ligado à parte agro, à parte do campo, né? De sítio, essas coisas. E o que me encantou, o que me aproximou mais dos animais foi a boiada de rodeio que nós tivemos por mais de 15 anos, né? A gente teve touros de rodeio. Então foi esse link que me levou para a medicina veterinária. Sempre gostar dos animais, sempre procurar entender um pouco mais. E quando eu estava com a boiada de rodeio, eu tinha um anseio de entender mais sobre aquilo que eu mexia, né? Então foi por isso que eu fui atrás da faculdade, fui fazer medicina veterinária, muito devido a isso, aos animais de rodeio. E aí, falando no mundo do rodeio, hoje você exerce a função de juiz de rodeio também, né? E a gente ouve falar muito, e até acaba virando um tema até meio que polêmico em relação, e você falou isso, vamos pegar esse gancho já, em relação a cuidados, né? Muito se fala que os animais do rodeio são maltratados. O que o Rafael tem a dizer sobre isso, tendo em vista que você está dentro do rodeio? Olha, o que eu tenho para dizer é que, infelizmente, as pessoas generalizam alguns casos, né? E os animais de rodeio, para você ter ideia, tem touros de rodeio hoje que custam mais de R$1 milhão. E eu acredito que, em sã consciência, ninguém compraria um touro desse para ele ser maltratado. E a gente que está dentro do rodeio acompanha isso meio que diariamente, quase todo final de semana, o tratamento que esses animais têm. Ração balanceada, caminhões adequados para o transporte, acompanhamento veterinário, exames de rotina. Então, assim, os touros de rodeio, que é aquilo que eu mais me aproximo, eles têm uma vida muito boa. Então, alguns desavisados, ou algumas pessoas até querendo causar polêmica, eles acabam querendo manchar a imagem do esporte, trazendo até coisas antigas, né? E com certeza dentro do esporte tem maus profissionais, igual tem em qualquer profissão. Mas na grande parte os rodeios do Brasil são sérios, os donos de boiados, tropeiros, são pessoas sérias, pessoas que cuidam dos seus animais e que tentam levar entretenimento ao público através daqueles animais de pulo ali. Eu lembro quando veio aqui em São Jorge o touro bandido. Bandido. Né? Tava até na época da novela, né?
na novela América. E a gente viu o cuidado, até a carreta dele era toda fechada, tinha até ar-condicionado. Exclusiva para ele. Exatamente. Então é algo diferente. E a gente até comentou isso com o Getúlio, que ele teve aqui no programa, em relação às pessoas que nem você falou, são os desavisados, as pessoas que não têm conhecimento nenhum, em relação ao rodeio. E assim eu também faço a comparação ao carnaval. Muita gente critica o rodeio, fala que o rodeio tem que acabar, que o rodeio não é algo que não é tão importante, e aí eu vou repetir novamente. Não é importante para você que não gosta, que não vive dele, que não tem sustento dele, porque a gente pega nesse mundo do rodeio quantos profissionais não sobrevivem do rodeio, assim mesmo como o carnaval. Eu vi muita gente no começo do ano criticando o carnaval, mas quantas pessoas não vivem do carnaval? Né? E trazendo isso para o mundo do rodeio, eu vejo que tem muito essa questão de tentar diminuir o esporte em si, mas também existe pessoas que dependem muito disso. E você, que já faz quanto tempo já que você está nesse mundo dos rodeios já, Rafa? Agora treino como juiz 11 anos. 11 anos. E o que você vê nessa questão dos profissionais, a importância do rodeio, também no setor econômico, tendo em vista que a gente vai ter agora a Expo Pérola, né, vai movimentar o setor econômico da cidade, né, vai atrair pessoas para a cidade. Como é que você vê o rodeio nessa parte econômica e também na questão de geração de emprego? Quando algumas pessoas falam que o rodeio tem que acabar, eu falo que o rodeio tem que melhorar. O rodeio é um esporte em plena evolução e que tem muito espaço ainda a ser percorrido, muito tempo a ser percorrido em evolução, entendeu? Na parte econômica, nós podemos colocar aí hoje, o rodeio é o esporte do interior, né? A gente tem o futebol como o principal esporte do país, com certeza, mas ele é um esporte que em alto nível você só consegue acompanhar nas capitais. Já o rodeio você consegue ter nas cidades do interior rodeios de alto nível. Por exemplo, um rodeio igual Pérola, Autônia, o Moarama, que teve recentemente, contam com os melhores peões, os melhores profissionais do Brasil na atualidade. Então a gente deve, aqui no interior, valorizar esse esporte. Consequentemente, igual eu te disse, melhorar ele, aperfeiçoar, porque sempre há espaço para isso. Mas o rodeio tem um papel importante, igual você colocou, às vezes as pessoas focam muito no rodeio como peão e touro, mas não, existe toda uma estrutura por trás. Barraqueiros, pessoal que monta estrutura, som, iluminação, locutor, telão. Então tem uma gama muito grande de profissionais envolvidos com o rodeio que levam diariamente seu sustento para suas famílias de rodeio em rodeio. Então assim, você generalizar e achar que o rodeio é só a montaria é um aspecto pequeno. Hoje, por exemplo, a gente tem a questão dos shows, que se agregaram aos rodeios e hoje eu acredito sim, acho que sem dúvida nenhuma que o maior palco de cantores da música sertaneja são os rodeios. Então pensa no impacto que isso causaria no país num todo. Agora, óbvio, cabe espaço para evolução, para melhoria, para fiscalização. E eu, como juiz, também me aperfeiçoei em medicina veterinária para poder também compreender um pouco melhor o que é o bem-estar. E isso tudo ajuda. Agora, lógico, cabe às autoridades, cabe às comissões que sempre procuram proporcionar coisas melhores aos profissionais e aos animais. Mas assim, hoje, pegando um paralelo com o nosso país, com a nossa realidade, o rodeio já está num nível elevado, já está num nível interessante, economicamente movimenta muito. Até há pouco tempo atrás saiu alguma coisa em uma revista famosa falando das festas de peão, de Barretos, quantos bilhões não movimentam por ano. Então isso é muito importante, as pessoas precisam tomar consciência que o esporte vai muito além da montaria, daquilo que elas vêem na arena ali, entendeu? Porque a gente vê também, por exemplo, nos Estados Unidos, o rodeio, os peões lá mesmo são estrelas, né? São tratados aí como celebridades. Exatamente. E dentro da sua experiência nesse mundo do rodeio, a gente tem visto que tem trazido alguns circuitos para o Brasil também, né? Tem campeonatos, está tendo bastante isso. O que o rodeio tem mudado nos últimos anos em relação a essa questão? Você falou das melhorias, da profissionalização também do rodeio, dos profissionais, né, mais qualificados, dos campeonatos. Né? A gente tem aí campeonatos aí que duram praticamente um ano, né? Isso, anual. O que você vê de evolução desde a época que você começou, né, como juiz e até hoje nessa questão mais profissional do rodeio? A questão do marketing, da mídia, evoluiu junto com o rodeio igual evoluiu em todas as outras áreas. Mas a principal evolução que eu vejo, além das regras específicas que beneficiaram o esporte, melhoraram a condição dos animais, mas o principal é a profissionalização dos competidores. Hoje, em raros casos, tem espaço para um competidor que não é um atleta, que não é um profissional.
né? Hoje o competidor tem que se alimentar bem, tem que dormir bem, tem que se preparar mentalmente, tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que fazer um acompanhamento físico. Então, assim, hoje, o peão, que era antigamente, que se tornou o atleta, o competidor de hoje, que já é nos Estados Unidos, tem melhorado dia após dia. Tanto que a gente vê garotos de 17, 18, 19 anos dando show de montarias, brilhando não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. Então, sem dúvida nenhuma, essa profissionalização dos competidores, né? Hoje, os meninos saem aqui do Brasil para montar nos Estados Unidos já falando inglês fluente. Então, já chega lá dominando a língua. Então, assim, tudo isso vem acrescentando. As comissões, o público envolvido já começou a um olhar um pouco diferente. Antigamente, o peão era aquele cara matuto, do interior, simples, caipira. Hoje não. Hoje já é um atleta, um competidor, pessoa que tem condição de ganhar o mundo em 8 segundos. Ele tem conhecimento, mais conhecimento, né, sobre tudo, né, questão até parte técnica também, a gente vê de fato essa evolução. Você falava no começo do programa, Rafa, em relação ao que vocês tiveram, vocês tropeiro, era? Isso, boiada, né? De rodeio. Era do teu pai? Isso, tinha 3 irmãos. Isso. E qual que é a lembrança assim, que você recorda assim, do seu primeiro contato com o mundo do rodeio? Olha, o que eu recordo assim como o primeiro contato do mundo do rodeio foi quando eu era ainda muito pequeno, né, meu pai me levando na chácara do Chicão e do Pim, onde tem o Jaguariuninho ali perto de Pérola. E ali envolvido com eles, montando a cavalo, indo ajudar eles até cortar cana para tratar das vacas, ajudando a tirar leite. Criança mesmo, eles puderam me mostrar um universo totalmente diferente. Um universo de pessoas simples, pessoas acolhedoras, pessoas que em qualquer momento que você chega na casa deles ali tem um copo d'água, tem um copo de café, tem um sorriso, tem um bate-papo, hoje tem o tererê. Então assim, me mostraram que existe, além do esporte, igual a gente estava conversando, existe um mundo de pessoas humildes, pessoas sinceras, pessoas que nos ajudam a nos tornar pessoas melhores. Então o meu primeiro contato foi em cima disso. E daí, dali, a gente começou a adquirir touros de rodeio, e começar a viajar pelas festas, conhecendo pessoas diferentes, realidades diferentes. Mas o meu primeiro encontro com o mundo dos rodeios foi ali, junto com eles, com o Chicão e com o Pinho. E hoje como é que tá essa questão da boiada? Hoje vocês trabalham ainda com as boiadas ou não? Não, a gente encerrou as atividades no ano de 2020, né? Porque tudo na vida são ciclos. Então a gente entendeu que chegou o momento de mudar o ciclo, que aquele ciclo era um ciclo que tinha chegado ao fim. Então a gente encerrou as atividades como tropeiro e a gente já foi focar em outras coisas, né? A gente vendeu grande parte da nossa boiada à CIA Elcio Rossi, que vai estar presente na Expo Pérola. Então o que aconteceu? A gente entendeu que naquele determinado momento a gente não conseguia mais dar a devida atenção que a boiada precisava, porque uma boiada, para que as pessoas entendam, ela precisa de acompanhamento diário. Desde a ração, de você olhar um animal, ver se ele está bem ou não está bem. Eu costumo dizer que uma boiada de rodeio é igual um time de futebol. Ele não vai só jogar lá no final de semana. Durante a semana ele tem que se treinar, se preparar e ser melhor a cada dia. Então assim, a gente já não tinha mais esse tempo hábil. E quando é para você fazer uma coisa que você não consegue dedicar 100% do seu tempo, então é melhor você parar, até pela história bonita que a gente tinha nos rodeios. Parar bem, parar com uma boiada de nome, tendo pulado em grandes festas do Brasil, tendo conquistado grandes prêmios e terminar, vamos dizer assim, no auge. Parar no auge, né? É melhor parar por cima do que depois fazer alguma coisa e acabar aí queimando o nome também de uma história muito bonita que foi construída ao longo do tempo. Encerra esse ciclo, começa então também esse ciclo seu como juiz. A gente tem visto, principalmente nas suas redes sociais, você está em grandes festas. Como é que começou, Rafa, essa questão de juiz de rodeio? Porque, assim, acaba não se destacando tanto, não é algo que chama tanta atenção, né? Quem está de fora vendo, né? Porque aí você sempre presta atenção no locutor, no peão, às vezes é a boiada. Então, o juiz de rodeio é algo que não é tão visível. E por que o juiz de rodeio, essa profissão de juiz de rodeio te chamou a atenção, tendo em vista que ela não tem toda essa mídia, todo esse destaque, né, falando em questão mídia, dentro do rodeio? Olha, Marcio, eu costumo dizer que o bom juiz é aquele que passa despercebido durante o rodeio. E esse juiz é bom, cara, que ninguém vai xingar, não vai ser igual juiz de futebol, né? Vai falar, xingar a mãe, mas isso não vai acontecer, né? Esse juiz é o bom. É porque quando você passa despercebido, significa que tudo correu bem. Você foi discreto, teve um bom trabalho, uma boa exibição e tudo foi certo. O que me chamou a atenção, a função que eu mais exerço nos rodeios é o juiz de brete. É o profissional que fica ali próximo aos bretes, que faz todo o acompanhamento desde antes da montaria, desde quando os animais chegam no recinto,
o equipamento dos competidores, o equipamento dos tropeiros, a vistoria, aquela situação ali dentro do brete na hora de ativar a montaria, na hora de iniciar, então eu faço todo esse trabalho. E como eu virei isso? No ano lá de 2013, 2014, a gente já tinha nos Estados Unidos essa função de juiz de brete, mas aqui no Paraná ainda não tinha. Então eu fui um dos primeiros que teve esse olhar, né, através de influência de outros amigos, de pessoas que vieram de fora. Fiz um curso aqui em São Jorge do Patrocínio com o Paulo Krimber na época, hoje técnico de um dos grandes times de montarias em touros lá nos Estados Unidos, para poder entender mais como funcionava. E me apaixonei por isso, porque é desafiante, né? Porque não que o juiz que dê a nota lá na arena não seja tão quanto importante, mas ele fica numa função mais de avaliação da montaria. E a gente já tem um trabalho que começa desde quando os animais chegam no recinto. Então, por influência de alguns amigos, na época, o rodeio paranaense passava por uma dificuldade. Porque o que acontece? O juiz de brete veio para dar agilidade nas montarias. Talvez você ia fazer um rodeio com 30 montarias, ele demorava 2, 3 horas a execução. E aquilo tornava cansativo para quem estava sentado na arquibancada. Então, o juiz de brete, que foi o caso daí o que eu vim fazendo, veio para acelerar isso. Agilidade. Para que agilidade, exatamente. Para que 30 montarias sejam feitas em 40, 45 minutos ou no máximo 1 hora. E isso trouxe para o esporte mais profissionalismo. Então foi isso que chamou minha atenção e foi em cima disso que eu trabalhei. Hoje, graças a Deus, a gente tem um reconhecimento por isso, por tornar os rodeios mais ágeis. A comissão contrata já pensando assim, eu não posso atrasar muito meu show, não posso atrasar muito a minha abertura, então eu preciso colocar um profissional que vá levar a regra certinha, porém com agilidade para que aquilo aconteça da melhor maneira possível. Então, no caso, você é juiz de brete. Mais de brete do que de arena. Dos dois eu faço. Dos dois você faz? Isso. E do brete tem qual é o tempo determinado ali que a gente vê muitas vezes demorar, porque você não vai ter controle ali sobre o animal e tal. O que é levado em consideração e qual que é o tempo que pode se ficar ali dentro do brete? Olha, não existe um tempo fixo. O que existe é assim, é um animal, então a gente precisa respeitar as individualidades de cada animal daquele. O que existe? Existe uma tolerância. O que a gente observa? Eu costumo dizer que o touro dentro do brete ele precisa estar muito bem posicionado. E ele é igual a bola na hora de bater o pênalti. Se você colocar a bola dentro de um buraco, consequentemente talvez você não bata um bom pênalti e erre o gol. E o competidor é a mesma coisa. Se o touro não estiver bem posicionado, assim que iniciar a montaria, a gente fala, ele já saiu perdendo para o touro. Consequentemente fica mais difícil e talvez ele caia. Então o touro ali ele precisa estar num posicionamento perfeito para que o competidor, desde apertar a corda e desde a hora de pedir a porteira, tenha o melhor aproveitamento possível sobre o animal. E qual que é a minha função? É isso, é ver a hora que o animal deu esse posicionamento e cobrar do competidor agilidade. Tem casos, que não sei se você já viu falar, sobre o clock, que é o relógio, em inglês, e aqui significa clock, a gente chama de clock no rodeio. O que acontece? Quando você percebe que o animal tem um bom posicionamento e o competidor não pediu para iniciar a montaria, você aciona esse tempo e ele tem 30 segundos. E obrigatoriamente dentro desses 30 segundos ele tem que iniciar a montaria, senão ele é desclassificado. Então são regras que estão vindo para o rodeio para beneficiar os animais, entendeu? Lógico, para dar agilidade, mas sempre para proteger e defender o animal. Então a minha função ali é essa. Eu costumo dizer como médico veterinário que eu estou ali para defender os animais, porque ele é o irracional da história. Então eu estou ali, todo o meu trabalho é feito, lógico que jamais prejudicar qualquer competidor, até porque se o touro não tiver um bom posicionamento, o que a gente faz? Dá para o competidor a oportunidade de uma nova montaria. Obrigatoriamente a gente desclassifica aquele touro, ele vai descansar, preserva ele e o competidor vai para uma outra montaria. Então minha função é essa, achar o momento exato que o touro deu um bom posicionamento, que o competidor pode pedir a porteira e daí fazer andar e fazer com que o competidor tenha uma boa montaria lá fora. E existe, né, Rafael, o bastidor tem muitas pessoas ali por trás, que a gente está falando na questão de evento, né, existe muitas pessoas ali por trás dando todo esse suporte, né, pro rodeio. A gente vê, às vezes ele não entende, quem não é da área vai não entender que um monte de gente em cima dos bretes, ali um puxa a corda, o outro faz, então tudo tem a sua importância e a sua relevância, e você tem uma grande experiência, até a gente vai falar no próximo bloco também, da tua experiência também na parte de comissão de rodeio, que você faz parte também. A gente sempre está vendo todos os anos você falando, e a gente vai falar até da Expo Pérola, que começa na quinta-feira? Começa na quinta-feira com o leilão e depois sexta, sábado, domingo com o rodeio. Então tá bom. Então a gente vai para o intervalo comercial. No próximo bloco a gente vai falar sobre essa questão também dos bastidores de organização de uma festa também, os desafios para organizar uma festa de peão, que não são poucos, hein? E a gente vai para um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta com o Rafael Giacometto.
Quantas vezes você já ouviu aquela expressão que diz assim: a minha vida dá um filme? Nós da NPA Filmes vamos um pouquinho mais além. A sua vida merece um filme, ainda mais se for naquele momento tão sonhado e especial da sua vida, como o seu casamento, aniversário dos seus filhos, enfim, aquele momento que você quer deixar registrado não somente na sua memória, mas também nos seus arquivos pessoais. É por isso que nós da NPA Filmes lançamos uma promoção exclusiva para este ano de 2024. Acesse o QR Code que está aqui na tela e tem esse desconto aí para o seu evento, porque é assim, você sonha, a gente eterniza. A escolha do acabamento é o momento mais prazeroso da sua obra. E agora na Padroeira Casa, Construção e Tintas, temos uma variedade de pisos e porcelanatos para o seu estilo e bom gosto. E o melhor de tudo é que o preço é feito especialmente para você. Venha até a nossa loja e confira o que tem de melhor em acabamentos para a sua obra. A Padroeira Casa, Construção e Tintas. Aqui é assim, precisou, tá na mão. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui o Rafael Giacomelli, ele que é médico veterinário e também juiz de rodeio e tem outra função também. Rapaz do céu, cheio de função na vida também, você tá doido. Você também faz parte da comissão organizadora aí das festas ali de Pérola. Como é que é assim essa questão da organização? Há quanto tempo já, Rafa, que você já está ali nos bastidores da festa, ajudando a organizar uma festa de rodeio? Estamos na comissão de Pérola desde o ano de 2008, né? Então já são alguns anos, né? A não ser que os que pararam da pandemia, mas são bastante festas ali que a gente já tá por dentro dos bastidores ali, colaborando um pouquinho para que sempre a festa tenha esse brilho todo que ela já tem. Rafa, existem alguns desafios muito grandes para você organizar uma festa. Porque todos que estão ali, esse é o meu entendimento olhando de fora, né? Já participei também de algumas comissões, mas são pessoas que não são remuneradas por aquilo. E justamente fazem aquilo por gostar, por amor à cidade. E qual que é o porquê que você quis estar envolvido com isso? Porque até eu brinco, né? A gente não tem nenhum problema, vou arrumar um problema esse ano, vou arrumar uma festa para organizar. Por quê? O que te chamou também a atenção de estar fazendo parte de uma comissão de uma festa, né? Principalmente na sua cidade? O que te chama mais a atenção? O que te levou a isso? Olha, primeiro, gostar de rodeio, já está envolvido com o rodeio. E segundo, é a maior festa da nossa cidade. Então a gente quer estar no meio, quer colaborar, né? E a gente acaba assim, quando se fala em rodeio, a gente acaba tendo um conhecimento bom porque a gente participa de vários rodeios durante o ano. Então o que acontece? A gente acaba entendendo um pouquinho melhor do que pode trazer para a festa, o que agrega, o que está dando certo lá fora, o que não está dando certo. Então assim, foi essa vontade de poder colaborar com a Expo Pérola, de ver essa festa crescer cada vez mais, que me levou a estar dentro da Festa do Peão lá. Existem algumas festas da nossa região, principalmente a Expo Pérola, a Expo Autônia, a gente tem a Expo Moarama, tem a FEPEINA também. São rodeios aí que tá há longos anos aí na ativa e que mantém uma tradição muito grande, né? Falando especificamente de Pérola, ao que se deve esse sucesso da Expo Pérola há tantos anos? Porque você chegar num patamar é uma coisa, o problema é manter. E a gente vê sempre Pérola mantendo um nível muito bom em relação ao rodeio, em relação à Expo, em relação à questão de estrutura da festa. A cidade, ela fica diferente, né? A gente teve gravando alguns materiais hoje lá. A cidade fica com um clima diferente. Mas ao que se deve essa questão de Pérola se manter há tantos anos se destacando, principalmente na questão do rodeio? Mas assim, primeiro eu falo que Pérola é uma cidade diferente quando se trata em rodeio. É uma cidade que tem uma cultura muito forte do rodeio. Dali já saíram grandes competidores, Fabiano Vieira, José Carlos Assunção, o Eric agora está se destacando aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e tantos outros grandes competidores. Já saíram salva-vidas de rodeio. Então assim, Pérola tem uma cultura meio que a cidade respira rodeio. Então o que acontece? Por tudo isso estar envolvido, a gente tem dentro da sociedade civil mesmo, pessoas que gostam do esporte. Dessas pessoas se juntaram para criar uma grande festa do peão e dar o seu melhor, igual você disse.
pessoas que não são remuneradas, né, que talvez tem que deixar suas famílias num momento de lazer para ir cuidar de assuntos relacionados à Expo Pérola. Pessoas que chegam nos dias da festa do peão e não têm o mesmo lazer do que o público que vai lá visitar, mas que tem ali suas atribuições, seus deveres em prol da Expo Pérola. Mas o que motiva isso tudo? É essa vontade, esse desejo, esse amor pela cidade e pelo rodeio. E de saber que Pérola, um rodeio que já foi reconhecido como rodeio tricampeão paranaense, como melhor rodeio em touros do Paraná. Então, assim, uma coisa de tentar fazer algo melhor, tentar sempre levar para a nossa comunidade, para as pessoas, o que tem de melhor dentro do cenário do rodeio. E aí, né, nessa questão da estrutura de um rodeio, quando vocês começam a planejar isso, com quanto tempo de antecedência, Rafael, vocês começam a planejar já um rodeio? É assim que termina a festa? Como é que é um planejamento de uma festa nesse porte, nessa estrutura, que nem tem a Expo Pérola? É assim que termina uma festa, já começa os compromissos para outra, né? Desde lá olhar o parque, como ficou, o que precisa ser feito, as melhorias, até já, porque o que acontece, Marcinho? Um bom locutor, se você quer trazer ele no seu rodeio, você precisa contratar ele com grande antecedência, porque a agenda dele é concorrida e ele vai acabar fechando outro rodeio nessa data. Uma boa boiada, um bom salva-vidas, então você precisa começar durante o ano, já conversar com esses profissionais, ver a questão de custo, ver como que vai ser, se ele tem essa agenda liberada para o ano seguinte. A gente sempre tem o cuidado de ver, por exemplo, o rodeio esse ano é nesse final de semana, no ano seguinte, qual que vai ser a data, já para poder firmar os próprios compromissos. Mas o trabalho é assim, é anual. A gente diz que não para, constantemente tem reuniões para discutir melhorias e o que pode ser feito na festa ou o que não deu muito certo, que também precisa ser mudado. E aí é um movimento muito grande, que nem eu falei para você anteriormente, a questão do clima da cidade muda. E até pegando um gancho do que a gente falou lá no primeiro bloco, que é a questão da economia na cidade. Olhando para esse lado, na questão econômica, o que a Expo Pérola traz de benefícios para a cidade em relação à economia, na tua visão? Olha, Marcinho, sem dúvida, na semana da Expo Pérola as pessoas consomem mais, né? Porque as pessoas querem ir bem vestidas, né? Aquele que quer comprar um perfume e diversas coisas que podem ser compradas no comércio local. Agora, o principal problema econômico que eu falo que uma Expo Pérola tem é o próprio custo do evento. Porque hoje, imagine comigo, já é caro você fazer um casamento. Imagina você fazer uma Expo Pérola com a estrutura que está ali, os profissionais que estão envolvidos, com os shows que vêm. Porque hoje talvez as pessoas não tenham uma noção muito real dos valores dos shows, mas você, um cara dessa área, sabe até melhor do que eu isso, os shows são todos muito caros e muito concorridos. Então, assim, para você reverter o valor daquele show em receita para festa, em bilheteria, em camarote, em patrocínio, existe um trabalho muito difícil. Então, economicamente, o que mais impacta na cidade é isso. Agora, com certeza, a realização de uma festa desse porte hoje, ela é muito difícil. Precisam ter investidores e pessoas que realmente gostam da festa, porque essas pessoas ajudam e talvez dão um patrocínio mais por gostar da festa do que por um próprio retorno comercial. Entendeu? Então a gente precisa buscar anualmente, né? Porque daí você já precisa estar desde sempre atrás desse patrocinador para que traga ele para dentro da festa do peão, para que possa conseguir lá na frente com uma receita compatível com a despesa que a gente tem durante o evento. E você também falou em questão aí dos shows. E aí já entra numa questão um pouco polêmica que a gente tem acompanhado em muitos dos rodeios. Não sei de onde que surgiu, como é que foi criado isso. Essa questão entre show e rodeio. Alguns vão falar que existe uma rixa, né? Mas a gente até trouxe o Getúlio aqui e ele falava sobre isso. Hoje, fazer um rodeio sem um show em relação ao público é muito difícil, pela cultura que se criou. Porque aí a gente traz novamente essa visão dos Estados Unidos. Lá, de fato, o rodeio são as estrelas, os peões são a estrela do evento. Aqui hoje teve essa junção entre show e rodeio. Então, qual que é o desafio, principalmente de uma comissão, Rafael, em trazer essas duas questões de forma harmônica, para que não existe essa rixa? Porque eu vejo que uma coisa complementa a outra. Como você falou, até no primeiro bloco, a questão dos shows sertanejos hoje, a maioria são no rodeio. Então, o rodeio
O show precisa do rodeio, o rodeio precisa do show. E como é que vocês lidam com isso e qual que é a sua visão em relação também a esse tema, que por muitas vezes talvez é abordado de forma até distorcida, por isso que às vezes causa essa polêmica, porque a gente também vê que tem artistas aí que defendem o rodeio, estão em defesa do rodeio. Porém, existe essa polêmica muitas vezes por questões distorcidas. Mas você que está ali dentro mesmo, na parte de comissão, como é que é esse desafio de poder casar essas duas questões de forma harmônica e que traga resultado de fato? Marcinho, eu falo que a questão aí é o equilíbrio, né? Porque o rodeio precisa do show e o show precisa do rodeio. Então basta as comissões conseguirem equilibrar isso. Qual que é o grande problema? Talvez a título de comparação, a nossa região, as pessoas comparam muito as festas do Peões com o Moarama. Mas o Moarama é uma cidade totalmente diferente das nossas cidades. A gente está falando já de uma cidade grande que todas as outras cidades da região acabam atingindo lá também. Então o que acontece? Quando você fala um show de renome nacional, com certeza o Moarama consegue trazer, mas uma cidade menor tem muita dificuldade, pelo problema da receita, que é o que eu estou te falando. Então o que acontece? A questão é usar o equilíbrio e achar o equilíbrio e ser muito claro com a população. Né? Óbvio que eu sou apaixonado por rodeio, mas também gosto muito de show. Gostaria de ver os melhores shows do Brasil, por exemplo, dentro da Expo Pérola. Mas a gente sabe que financeiramente isso não é viável, né? Que a gente não existem essas condições para realizar, nem financeira e nem de estrutura. Porque dependendo do show que você traga ali, não cabe as pessoas dentro do recinto. Então imagina o transtorno, imagina até o risco que correria. Então o que acontece? Hoje a questão é achar o equilíbrio e deixar muito claro para os apaixonados do rodeio que a gente está tentando levar aquilo que é compatível com a realidade da nossa cidade. E a nossa cidade, igual o nosso país, passa por momentos econômicos. Num momento econômico melhor, a gente consegue arriscar um pouquinho mais, porém, num momento econômico não tão favorável, a gente tem que arriscar um pouquinho menos. Eu costumo me posicionar como muito pé no chão, entendeu? Eu acho que uma festa boa, a gente tem que começar ela com perspectiva de dar bons resultados. Então não adianta a gente vender ilusão para as pessoas, vender o sonho de ter um show, um artista caríssimo de 800 mil reais, sendo que aquilo não é compatível com a realidade da nossa cidade nesse momento. Mas assim, as pessoas tentam polemizar um pouco para jogar um contra o outro. Mas eu já penso diferente. Eu acho que um depende do outro e um bom rodeio, um bom show de mãos dadas é sucesso, perspectiva de um grande sucesso para a festa, sem dúvida nenhuma. E aí, já falando na Expo Pérola, eu queria que você explicasse para a gente como é que vai ser, como é que vai funcionar esse ano a Expo Pérola, né? Qual que é a programação da festa, os artistas, a questão do rodeio também, para que pudesse dar esse espaço aí para a Expo Pérola, o que tem de atração e como é que vai funcionar esse ano a Expo Pérola. A Expo Pérola, o rodeio mesmo se inicia na sexta-feira. O rodeio é sexta, sábado e domingo, a grande final domingo. Né, os shows são Gino e Geno na sexta-feira, os Agroboys no sábado e o Loubé no domingo. Porém, no domingo, os portões serão abertos. Em uma parceria com a Prefeitura Municipal, a Prefeitura está abrindo os portões para que toda a população, todas as famílias possam participar desse evento no domingo. Consequentemente, as pessoas poderão ver um grande show, que é o show do Loubé, e a disputa final do rodeio, que talvez seria o ápice das montarias. Então, Pérola vem com esse diferencial esse ano, que eu acredito que é muito benéfico para as pessoas poderem acompanhar de perto um grande rodeio, grandes montarias, grandes profissionais. Por exemplo, a gente tem o campeonato da equipe Roseta. O Henrique Moraes está com a gente novamente, talvez não, o maior campeonato de rodeio em touros do Brasil, sem dúvida nenhuma o campeonato que mais etapas realizam no Brasil durante o ano. Né? Grandes locutores, o próprio Getúlio, que esteve aqui recentemente, Pedro Emílio, Daniel Tibiriçá, retornando à nossa região, Odair Barreto. Então, assim, grandes profissionais, grandes locutores, um grande rodeio junto com grandes shows. Então, no domingo, essa atração que a Sociedade Rural, junto com a Prefeitura de Pérola, conseguiu beneficiar a população para que todas as pessoas possam aproveitar de um bom rodeio e bons shows. Rafael, eu tenho acompanhado pela divulgação, a Expo Pérola está com um slogan que é Resgatando Tradições. Resgatando Tradições. O que significa isso? Olha, é uma ideia que a gente já tem um pouco antiga de voltar lá na raiz da nossa festa do peão. Porque o que acontece, Marcinho? Se a gente tentar acompanhar as grandes cidades, a gente fica pelo caminho. Infelizmente, chega uma hora que a gente não consegue mais realizar outros eventos ali. Então, a gente tenta trazer para aquilo que é a raiz da nossa cidade, uma boa festa do peão.
Até você falou na pergunta anterior, eu esqueci de mencionar, sobre assim, será que havia possibilidade de fazer um rodeio sem show? Olha, eu acho que haveria. Porém, você tem que ter muito bem definido o que você quer. Você vai ter um público mais limitado, com certeza mais famílias. Então, assim, dentro da perspectiva que você tem, se você tiver aquilo muito bem claro, você consegue realizar. Porém, hoje, para colocar uma massa, para colocar mais pessoas, esse casamento, show e rodeio é o ideal. Então, quando fala resgatando as tradições, é isso. É tentar levar as pessoas para assistir um bom rodeio, para ver o verso do locutor, para ver a brincadeira do palhaço, para ver o salva-vida, para ver o boi. Então, é tentar trazer de volta o que as grandes cidades já estão perdendo. Né? Você pega as capitais que fazem rodeio, daí o rodeio lá já não é tão forte. Ele é só um primeiro momento para que depois venha o show. Então é trazer de volta essas pessoas do sítio, quantas pessoas a gente não tem que moram no sítio aqui na nossa região, para que elas possam acompanhar, que elas possam se divertir e lembrar da época, talvez que elas eram mais jovens, que tinha só rodeio, ou que tinha até alguns que chegou a acompanhar a época do circo, entendeu? Então o resgatando a tradição é isso, é tentar trazer de volta toda a história para o momento atual. E há quantos anos já tem, nós estávamos falando, tem off, são quantas Expo? 30º Festa do Peão e Expo Pérola 19ª, alguma coisa assim. E que nem eu falei até nesse bloco, né? Essa questão dessa continuidade. Teve um momento que vocês mudaram a data, acho que foi para setembro. Setembro, né? Isso. Agora retornou novamente. E aí, pegando nessa questão também de retorno, tudo, eu creio que teve um grande desafio que vocês passaram, que foi a questão pós-pandemia para a festa. Como é que foi esse momento ali na Expo Pérola? Porque eu lembro aqui em São Jorge, estava marcada a Expo São Jorge, teve que desmarcar tudo, né? Foi bem na época que estourou mesmo a pandemia, então teve que desmarcar com todos os contratados, foi um rebuliço muito grande, né? E aí todo mundo ficou naquela, faz, não faz, e acabaram desmarcando. Mas aí vem o pós-pandemia. Eu creio que para muitos, principalmente para os organizadores de festa, fica aquele medo, né? Aquele receio. Para vocês, esse retorno, como é que foi que vocês decidiram falar, não, vamos retornar, vamos fazer, acho que agora dá certo. Como é que foi esse período? Foi complicado. Igual foi complicado para os empresários, para as famílias, para os trabalhadores, porque gera uma insegurança, né? Você não sabe se você vai marcar um evento, se realmente naquela data ele vai poder ser feito. Porque quando você marca a data de um evento, você já começa a contratar profissionais. Contratando profissionais, você já assume compromissos financeiros com eles. Então fica aquela insegurança e que realmente, assim, muitas cidades deixaram um ano passar primeiro para depois, no ano seguinte, voltar a fazer festa do peão. Então foi um momento difícil e também vindo de uma recessão econômica que o nosso país vinha pós-pandemia, devido a tudo que aconteceu. Então já é um desafio fazer uma festa do peão. Com todo esse agravante, foi um desafio ainda maior retornar. Porque aí tinha aquela questão, né? E se faz, de novo, novamente tem que cancelar tudo. Então são grandes responsabilidades, né, Rafael? E aí eu queria até te pedir, assim, em questão, em relação à comissão, em relação aos patrocinadores, qual que é a importância deles, né? Nessa junção, essa união de forças também, que creio que um só não vai fazer nada, mas eu creio que essa equipe toda deve estar trabalhando dias após dias. Até era para você ter vindo antes aqui, a gente tentou marcar e tinha reunião para organizar, então a gente sabe de todas essas dificuldades. E aí, falando nessa questão de equipe, Rafael, qual que é a importância desse pessoal também na organização dessa Expo Pérola, dessa festa tão importante, que eu vejo que não é só para a Pérola não, é para toda a região também, é muito importante, porque movimenta também a região, isso traz benefício também para a região. Qual que é a importância dessa equipe, essa união da equipe? Sem dúvida, Marcinho, quem faz a festa são as pessoas, né? A gente, como comissão, só ajuda a organizar, mas são as pessoas, é o público, é o patrocinador, é a prefeitura municipal, que esse ano está ajudando novamente. Então é uma junção de pessoas que se desdobram para fazer esse evento. Então, sem dúvida, sim, é um trabalho árduo. Por quê? Porque você precisa abdicar, talvez, de horas de lazer. Você podia, que nem você falou, tô sem nenhum problema, eu vou arrumar uma confusão, vou fazer um rodeio. E realmente é isso, fazer um rodeio é uma confusão, né? Porque são muitas pessoas envolvidas, muitos pensamentos diferentes, a gente precisa respeitar. E eu falo que o grande segredo é ouvir o público.
quando a gente consegue ouvir o público e colher aquilo que o público nos traz, que pode ser melhor, no ano seguinte a gente consegue realizar uma melhor festa e no outra melhor e assim consequentemente. Então o grande segredo é fazer essa ponte entre o público e a organização. Quando o público pede, óbvio que tem coisas que o público quer que não é viável e não é possível, mas muitas coisas são detalhes que pode mudar a localização de um camarote, o jeito da entrada, então tudo isso serve para que a gente possa melhorar ano após ano, entendeu? Uma junção, a união de forças. Aí volta também até na questão do rodeio. Então, quando todo mundo está com o mesmo pensamento, com o mesmo foco, a tendência a dar certo é muito grande. E na organização da festa não é diferente também. Precisa dessa união da população, juntamente com a organização, patrocinadores, né? Até você falando de questão de receita, né? É muito importante. E voltando novamente, estive lá em Pérola e vi o comércio em si sendo de fato parceiro, e isso tem feito a diferença também. E é uma festa que é importante, como eu disse, não só para Pérola, mas também para a nossa região. E a gente vai para mais um intervalo comercial. A gente está recebendo aqui o Rafael e agora a gente vai falar um pouquinho sobre perspectiva de futuro. Você já percebeu que o homem tem funções, olha, é juiz, médico veterinário, faz parte da comissão de rodeio. Então, você vê que ele tem sonhos, já falou que a questão de sonhos é muito importante. Então, a gente vai falar agora um pouco sobre o futuro aí, o que ele pretende para esse futuro próximo ou mais distante, enfim. Aí a gente vai ouvir o que o Rafael tem a nos dizer. Se vai continuar mais assim, arrumando um problema para a vida? Não, não é problema, né? A gente tem que buscar aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente pensa e ver como ideal, que é importante. Então a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta com o Rafael falando aí sobre as perspectivas de futuro, tanto da Expo Pérola, tanto também da vida pessoal aqui do Rafael. Então a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Quantas vezes você já ouviu aquela expressão que diz assim: a minha vida dá um filme? Nós da NPA Filmes vamos um pouquinho mais além. A sua vida merece um filme, ainda mais se for naquele momento tão sonhado e especial da sua vida, como o seu casamento, aniversário dos seus filhos, enfim, aquele momento que você quer deixar registrado não somente na sua memória, mas também nos seus arquivos pessoais. É por isso que nós da NPA Filmes lançamos uma promoção exclusiva para este ano de 2024. Acesse o QR Code que está aqui na tela e tem esse desconto aí para o seu evento, porque é assim, você sonha, a gente eterniza. A escolha do acabamento é o momento mais prazeroso da sua obra. E agora na Padroeira Casa, Construção e Tintas, temos uma variedade de pisos e porcelanatos para o seu estilo e bom gosto. E o melhor de tudo é que o preço é feito especialmente para você. Venha até a nossa loja e confira o que tem de melhor em acabamentos para a sua obra. A Padroeira Casa, Construção e Tintas. Aqui é assim, precisou, tá na mão. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui o Rafael Giacomello. A gente já falou aí sobre a história dele no mundo dos rodeios, a experiência aí como juiz de brete, também na parte de comissão, aí na organização da Expo Pérola. Então, são várias situações aí que ao longo do tempo, Rafael, você veio construindo. E você, de fato, veio construindo uma imagem pública. De certa forma, você vem se construindo, vem se destacando e é um jovem ainda, com muitos sonhos. E falando em perspectiva de futuro, o que o Rafael tem para o futuro, de pensamento, de visões e de planejamento também? É igual a gente disse lá no início, né, Marcinho? Tem sonhos, tem muita vontade, né? Vem se preparando para isso, está se preparando para isso. E eu, como você sabe, como a maioria das pessoas sabe, participei das últimas eleições, né? E ali eu pude aprender muita coisa, pude conhecer realidades diferentes, pude conversar com muitas pessoas que pensam diferente de mim e aprender, e aquilo despertou em mim cada vez mais uma vontade de ajudar, de servir, porque a gente vê que a política, ela pode ser benéfica. A gente pode ajudar as pessoas através da política, a população pode ser beneficiada, né, desde que haja uma boa política. Então aquela experiência trouxe esse desejo de continuar, primeiro, me preparando, né, para entender um pouco mais,
né, na medida do possível, e continuar buscando isso cada vez mais. Então, a gente tem muitos sonhos, tem projetos, né, e trabalha todo dia para que, se Deus quiser um dia, as coisas aconteçam da maneira que Deus permitir. E a gente vai estar vivendo um ano agora, né, mais uma vez, de eleições, algo muito importante que vai definir, né, a vida dos municípios, principalmente. Eu vejo assim que os municípios mais pequenos sofrem um pouco mais nessa questão, por estar mais distante, né, da capital, né, ser cidades mais pequenas, as coisas ficam um pouquinho mais acirradas. Então são detalhes que precisam ser tomados, né, a gente conversava isso em off. Tudo é muito importante, desde que seja feito com responsabilidade, com muito cuidado. E a gente tem visto que você tem já visitado, buscado experiências diferentes, conversado com pessoas importantes dentro desse cenário. Mas, para você, essa questão da política, do papel do político, analisando um pouquinho mais a fundo, temos aqui, como é que é o nome do nosso... Rafael Caras. Tá aqui o vereador, é vereador lá, né? Lá de Pérola, o Rafael. E vivendo esse mundo político, o que você vê que a política interfere na vida das pessoas, principalmente do cidadão? Olha, Marcinho, tudo é política, né? Desde quando a gente sai da nossa casa para o nosso trabalho, né, conversar com as pessoas do trabalho, achar a melhor maneira de executar um trabalho dentro do nosso serviço, isso já é política. E eu vejo que nos últimos anos isso vem crescendo bastante e assim, de uma maneira que eu fico muito feliz, pois as pessoas, população, eleitor, estão mais interessadas em política, estão avaliando melhor o perfil dos candidatos, estão buscando saber um pouco mais sobre o que cada um pensa, ouvindo ideias, e isso tudo tende a ter um reflexo muito positivo nas próximas eleições, porque quanto mais a população cobrar dos seus candidatos, dos seus políticos, melhores administrações virão. Então, assim, isso tem me deixado bastante feliz de ver que as pessoas estão se engajando, né? Que as pessoas estão buscando entender da política municipal, estadual e federal, conhecendo ministros, conhecendo deputados, conhecendo os governadores, presidente, tudo certinho. Então isso traz para mim uma perspectiva muito boa de crescimento e que o nosso país tem muito a melhorar nessa questão nos próximos anos. A gente tem visto também, né, nessa questão da política pessoas mais técnicas, pessoas com mais formação se interessando pela política. Porque eu sempre falo disso, tá aqui o vereador, que não vai me deixar mentir, eu não entendo muito da lei. Não vai deixar mentir sozinho? Não vai deixar mentir sozinho. Por exemplo, quando a gente fala num vereador, e aí eu vou falar, eu, Márcio, quando eu escolho um candidato e deposito nele o meu voto, eu estou colocando um voto nessa pessoa para ele ser o meu representante, né? Lá numa Câmara de Vereadores, numa Câmara de Deputados, enfim, ele é o meu representante. Ele vai falar por mim. Quando a gente vê um cenário político onde as pessoas não se capacitam mais e vai mais pelo popular e esquece essa forma de eu sou representante do povo, eu quero que você fale por mim. Então eu estou vendo um movimento político de pessoas mais técnicas, mais preparadas, principalmente na questão do discurso, pessoas que têm um discernimento, sabem o que está falando, né? E não é só falar, mas também executar. A gente vai ter na próxima semana aí também um convidado que vai estar na política também, que é essa questão do técnico. As pessoas que têm uma formação e que têm um estudo e buscam se profissionalizar, podemos assim dizer, na política. Como é que você tem visto esse movimento também na política? Olha, um grande exemplo desse movimento que você colocou é o governador de São Paulo, Tarcísio. O Tarcísio é um cara extremamente técnico que está dentro da política. Eu respeito as opiniões contrárias e você pode discordar do Tarcísio, e isso é até benéfico para a política, porém a gente tem que concordar que ele é um cara extremamente técnico e que vem tentando fazer uma gestão diferente num estado tão grande e tão complexo quanto o estado de São Paulo. Então o Tarcísio foi um cara que já tem um envolvimento político, foi ministro no governo federal anterior e hoje se tornou governador de São Paulo. E ao que eu vejo, aqui um pouco mais de longe, a população de lá procurou isso. Um cara técnico que pensa em colocar bons projetos em práticas e que sai um pouco dessa imagem populista e que trabalha mais pensando na conservação e na melhoria do seu estado. Então eu vejo como muito benéfica esse olhar das pessoas. Óbvio que haverão exceções.
Óbvio que tem situações diferentes, isso faz parte do contexto. Porém, as pessoas estão buscando cada vez mais pessoas preparadas para ocupar cargos tão importantes na vida de cada um de nós. E aí, trazendo para a nossa realidade em cidades pequenas, onde a gente vê que é algo muito mais acirrado, e aí existe muito essa questão do contato, né? As pessoas, a gente diz assim, cidade pequena todo mundo conhece todo mundo. Exatamente. Então existe o popular. Né? Mas você enxerga, assim como eu também enxergo, você vê que há essa mudança também das pessoas começarem a olhar de forma diferente, a exercer alguns cargos públicos, políticos, pessoas mais técnicas também, com mais, podemos dizer assim, não vou dizer mais estudo também, mas eu creio que deveria ser dessa forma, porque volta novamente. Vamos pegar um vereador volta a lei, né? Lei orgânica do município, por exemplo. Desce lá da administração, desce uma lei, desce para a Câmara votar. Eu já falei isso no programa, disse que um dia deu um rebuliço danado. Mas eu vou manter a minha opinião. Sim. Um advogado faz todo um estudo, olha lá, tá tudo certinho, manda lá para a Câmara de Vereador votar. Às vezes o cara nem leu o papel. Aí ele vai dizer, não vou. Então eu vejo que precisa se mudar também, né, Rafael, esse conceito da política nas cidades menores também. Sim. Começar a escolher com mais critérios, pessoas que vão te representar. E você vê, né, a política na cidade pequena, como é que você enxerga isso? Né? Já teve essa experiência de estar participando? Como é que você enxerga isso também? Então, é isso que você colocou. São os nossos representantes. Então, o que a gente como eleitor, o que a gente deve buscar nos nossos representantes? Pessoas que representam as nossas ideias. Então, o que acontece? A gente vê hoje que as pessoas estão melhorando nesse sentido, estão buscando pessoas que representam mais as nossas ideias, que entendam um pouco mais do assunto, mas a cidade pequena ainda é necessário corpo a corpo. A rede social veio trazendo uma expansão da política, né, onde você vê o candidato, ou o vereador, ou o prefeito diariamente nas suas ações, porém, ainda é necessário corpo a corpo, ainda é necessário conversar com as pessoas, se apresentar, falar de propostas, falar de projetos. Então, isso ainda na cidade pequena é diferente da cidade grande. Porque na cidade grande, praticamente, você vai ver o político pela rede social. Na cidade pequena, não. Você vai encontrar ele no comércio, no mercado, na padaria, na igreja. Então, você vai ter mais contato. E isso, com certeza, vai trazendo também mais responsabilidade. Porque você precisa tomar decisões e justificar aquelas decisões meio que diariamente. Porque você vai estar no supermercado, o eleitor vai te cobrar. Então, você precisa ter uma firmeza na decisão que você toma e, principalmente, argumento, para poder defender aquela ideia e defender aquele eleitorado que você representa. E aí, trazendo já para o cenário que você deve estar buscando, como é que você está enxergando o cenário, essa questão sua, pessoal, o que o Rafael tem de perspectiva? Olha, Marcinho, eu sou pré-candidato a prefeito, né? A gente vem fazendo um trabalho em busca disso. Ainda está muito cedo, né? A campanha virá lá adiante, mas a gente já tem que começar a conhecer e se aproximar das realidades diferentes, até para que lá na frente a gente possa apresentar um bom plano de governo, bons projetos que realmente irão fazer a diferença nas vidas das pessoas. E para a gente criar bons projetos para as pessoas, nada melhor do que estar lá na comunidade, estar ouvindo quem realmente vai ser beneficiado, estar ouvindo porque talvez eu, como médico veterinário, tenha uma visão de uma situação. Talvez você tenha outra visão e a gente precisa, a política é isso, chegar num consenso daquilo que é melhor para o coletivo. Então, estou me preparando, estou buscando, estou conhecendo, estou conversando, me preparando para num futuro, quem sabe, poder estar disputando uma eleição de maneira sólida, apresentando bons projetos, bons resultados e aquilo que a gente realmente pensa em fazer em prol da população. Rafael, você tem uma grande trajetória. Apesar de ser jovem, tem 30 anos? 30 anos. Apesar de jovem, você já tem uma vasta história, uma trajetória muito, podemos assim dizer, muito madura pela idade, né? E ao longo do tempo, o que mais você aprendeu com tudo isso, com essa trajetória de vida que você tem? O que você adquiriu como experiência para a tua vida, para ser o Rafael que é hoje? Olha, Marcinho, eu aprendi que para a gente chegar em algum lugar, a gente precisa estar em conjunto com as demais pessoas. Ninguém chega lá sozinho. E toda vitória, toda conquista precisa ser partilhada. Então eu aprendi isso, que sempre que a gente atingir um objetivo, são todos que atingiram. E quando as coisas não dão certo, não significa que está tudo errado, significa que a gente precisa fazer alguns ajustes
para voltar melhor no futuro breve. Então, assim, eu tive a possibilidade, graças a Deus, de conviver com boas pessoas, com pessoas que me ajudam diariamente, me instruindo, apresentando ideias, a gente conversando, debatendo, para que no futuro a gente possa se aproximar daquilo que realmente a população precisa. Então, a política me trouxe isso, uma visão diferente, né? Sair da minha zona de conforto e ir visitar pessoas lá na realidade delas e aprender e entender o que é essencial para a realidade delas. Então isso, graças a Deus, vem me enriquecendo muito de conteúdo para a gente poder, no futuro, estar tentando melhorar a vida dessas pessoas. E quando a gente fala em vida pública, e aí vou trazer esse conceito político, porque existe um preconceito que tem mudado com o tempo. Essa questão da visão, enxergar o político. Nessa questão, porque fala, todo político quando entra, mesmo de fato, na política ele se corrompe. Né? E a gente tem visto que algumas realidades têm mudado, justamente, até mesmo, eu vejo pela rede social, porque hoje o político está mais visado, tem mais informação, então chega mais informação para a população, e aí tem essas questões dos conceitos, principalmente. O Rafael, quais são os conceitos que o Rafael não abre mão de jeito nenhum? Olha, Marcinho, a família, nunca perder a essência, sempre estar com os pés no chão, sempre saber que para um objetivo dar certo, várias pessoas têm que estar engajadas nesse mesmo objetivo e sempre estar pensando em fazer o bem ao próximo. Eu falo que o principal conceito do político tem que ser esse, servir a população. O prefeito, o vereador, o deputado ou qualquer outro cargo que seja, nada mais é do que um funcionário do povo e que de 4 em 4 anos tem a possibilidade de renovar esse contrato ou não. E eu falo que quando você vai para uma reeleição, a população vai avaliar. Se você fez um bom mandato, fez uma boa gestão, consequentemente será renovado o seu contrato de trabalho. Se você não fez tão bem, a população consequentemente optará pela mudança. Então o que acontece? Nada mais é do que isso, servir, tentar buscar melhoria para as pessoas e trabalhar em prol da população. E Rafa, a gente sempre faz isso no programa com os convidados, a gente fala aí uma palavra e você vai definir o que seria o significado para você. Você já falou, então já vou pegar esse gancho. Qual que é o significado de família para você? Família é a minha base, é a base. Eu acho que a gente precisa, nos momentos bons e ruins, ter essa base familiar, que nos dá sustentabilidade para a gente continuar o percurso. Então família é isso, é a base. Sonho. Sonhos são muitas coisas, né? E eu costumo dizer o que Deus tem preparado para a gente, nem a gente conseguiu imaginar, nem a gente conseguiu sonhar. Então sonhos são várias coisas que a gente pode alcançar e são várias portas que vão se abrindo com o passar dos tempos e conforme aquilo que você vem escrevendo a sua história. E o que significa transformação? Transformação é poder ver o lugar que você ama, o lugar que você gosta melhor, poder contribuir para isso. Imagina que satisfação um dia ser velhinho e poder contar para os netos o que você pôde fazer para ajudar as pessoas, para melhorar, o que você fez que impactou, que foi benéfico para a população. Então a transformação é isso, é transformar todo um contexto do meio que a gente vive. Vamos imaginar o Rafael já lá com seus 70 anos de idade, vamos falar mais, né? Uns 100 anos, nem para 70 não, mas uns 100. Mas o que o Rafael quer deixar como legado de história, não só para Pérola, mas também para a família? Se pudesse escrever, né, um livro, mas aí o que o Rafael queria deixar de uma marca mesmo nessa sua trajetória de vida? Já é curta, né, que nem a gente falou, um jovem que já tem uma vasta experiência aí de buscar objetivos, buscar sonhos, mas ao longo de toda a sua vida, o que o Rafael pretende deixar como um legado, como história que você quer deixar na vida das pessoas? A amizade. Eu acho que a amizade é o mais importante e é aquilo que a gente pode prometer. A amizade de sempre estar aqui nos bons momentos e nos ruins momentos. É a amizade de poder andar perante as pessoas e ter um convívio legal, saber que você teve as melhores intenções possíveis, que você fez algo que pode ter ajudado algumas pessoas. Então, o que eu quero chegar lá no final da minha vida e olhar e estar satisfeito é saber que eu tive uma vida de amizade, que eu tive grandes amigos, que eu conheci grandes pessoas, que eu tive grandes experiências e que eu pude ser amigo dessas pessoas e ter contribuído de alguma maneira pela melhoria delas.
Rafael, já se encaminhando para o nosso final aqui do programa, a gente pudesse ficar aí um dia, né? Mas fico feliz demais pela sua participação. A gente esteve conversando por várias vezes aí para você estar no programa. Graças a Deus, hoje deu certo. Tenho acompanhado a sua trajetória, admiro muito o teu trabalho, né? E eu fico feliz, enquanto população, enquanto cidadão, de ver jovens com perspectivas, pensando no próximo. Porque muita gente se fala assim que a nossa juventude está se acabando. Não tem jovens com propósitos, enfim. Mas não é o que eu vejo, principalmente na sua figura. Eu vejo que você tem um objetivo de vida, você busca, sempre você está trabalhando, sempre buscando sonhos, inspirando pessoas também, que através do teu trabalho, tenho certeza que vai inspirar muitos jovens. Não sabemos o que acontecerá daqui para frente, mas pode ter certeza que o meu sentimento para você seja toda a sorte do mundo. Agradeço mais uma vez por você estar aqui conosco. Precisando, estaremos sempre à disposição, tá? E já coloco aqui o espaço para você fazer as suas considerações finais, falar com o nosso público e mais uma vez te agradecendo por estar aqui no nosso programa. Eu que agradeço, né? Por diversas vezes a gente tentou e alguns empecilhos não deixou, mas graças a Deus deu certo, né? Para mim é um privilégio poder estar aqui conversando com você, conversando com a sua audiência. E o que eu quero deixar para as pessoas que estão me assistindo é isso, que a vida é isso, é sonhos, são projetos, são coisas que a gente pode conquistar. Que gostoso é acordar todo dia cedo com um objetivo, com um projeto, correr atrás, buscar. Haverão dias que as coisas não saem da maneira que a gente espera, mas com certeza aquele que busca, corre atrás, luta e principalmente coloca Deus na frente, alcança o seu objetivo. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Eu que agradeço, Rafael, agradeço a você, aos meninos que estão aqui junto com o Rafael. Agradecendo a você, agradeço também a você que ficou aí até agora e tenho certeza que vai compartilhar esse conteúdo. E quero aqui mais uma vez reforçar. Quinta-feira já começa aí a Expo Pérola, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, vai lá, quer festar, esparecer um pouquinho a cabeça, vai lá para a Expo Pérola, tenho certeza que é uma grande festa. Você é convidado aí especial aí da Expo Pérola. E agradecendo mais uma vez toda a nossa audiência, já falei, vou tornar a repetir. Esse programa aqui só tem sentido se tiver você aí do outro lado. Se não tiver você aí do outro lado, não tem sentido nenhum a gente estar aqui, tá bom? Então, até semana que vem, até o próximo episódio do NPA 360.